Carol. Eu sou a Jéssica. E eu sou a Jusão. E nós somos o Imagina Juntas! Bem-vinda, amiga! De Mais uma volta! De vez, volta! Casa nova. Ai, Gostou da Bem-vinda. reforma? olha, sim. Você se que falar só mal, vai criticar, embora. né? Então, Você não, que ficou linda, ficou gosta, linda. né, de uma reforma. Não, em minha de uma- defesa, eu falei mesmo, eu cheguei aqui e falei, gente, tá muito lindo, tá diferentoso. Tá assim, É. ai, o nosso podcast é diferente, tá? Não, a Exatamente gente não assim. é igual a todos os outros podcasts. É muito diferente. Muito. Por isso que a gente só Adorei. traz o quê? As melhores amigas aqui. Ai, que As enjoada! melhores cabeças pensantes da internet, meu. E do Melhores coros LinkedIn. cabeçudos pensantes. Só as coros cabeçudos, meu. Esse pessoal, né, que cria, né, meu? Esse pessoal da internet. Ai, os criadores, né? A era dos criadores, né? Ju, você sabe que o seu episódio foi o favorito de muita gente até hoje. Toda vez que fala episódio favorito, tem gente que fala do seu episódio, que Sim. fala hoje, gente que fala, eu voltei, eu ouvi de novo, não sei o que, aí fala, Tchuli, você falando que nunca ia ser creator, kkk. Aí, Nossa, é ó. verdade, faz muito tempo, Faz né? Quanta muito coisa tempo. mudou. E aí, o que a gente tava falando era, somos creators e somos CLT, e trabalhamos e estamos fazendo carreira e nananana. No final de 2019, eu burnoutei pesado. Chega dessa merda. Pulei Certíssimo. fora. Já tinha saído. Sim. Você já- já tava. Você tinha acabado de começar na vida 100% creator na época, não era? Então, foi assim. Foi e voltou. Eu fui e voltei, porque eu tinha Indiretas do Bem, daí eu voltei, falei, não, quero fazer outra coisa e tal. Aí voltei a ser influenciadora CLT. E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, não, eu quero viver de freela, na verdade. Então, eu comecei a fazer uma transição pra freela. Então, eu tinha o trabalho de creator, eu tinha o trabalho na CLT e eu tinha uns 2, 3 freelas que eu tava pegando pra fazer o meu segundo Tá plano do fácil. freela. Tranquila. Não, foi incrível. Ansiedade? Aquele ano... Imagina, burnout. O que é? Não, e casei esse ano ainda. Meu gato ficou doente, minha mãe ficou doente. Foi um ano, assim, foi super tranquilo esse ano. Tudo Importante é o aconteceu. pé de meia, viagem que veio depois, lindo. Não, tudo As pessoas veem perfeito. coisa bonita, né? Não, foi exatamente isso. Tanto que, quando eu saí, eu tava falando pra Tchulin, vai, amiga, vai dar certo, vamos sair, vai rolar, confia e tudo mais. Ainda dei uma força ali, porque ela tava relutante. Entendeu? Eu entendo muito bem. Então, a gente trouxe você aqui hoje para... Agora vocês vão me Sai tirar ou da não CLT. Isso é uma intervenção! Pode entrar, pessoal! Vamos rasgar a carteira de trabalho da Jusão ao vivo. Nem tá ao vivo. Ao vivo, a gente vai queimar aqui, assim, ó. Rasgar página por página. Vai fazer tatuagem no pescoço, Vai sim. fazer lágrima na cara. É isso, concurso público nunca mais. Exatamente. Mas eu gosto muito desse papo, sabia? Eu tô com a cabeça, assim, muito fresca com esse assunto de creator, de CLT e tudo mais, né? Agora que... Na época eu tava na Amazon XP 2019, eu tava no Twitter ainda. Tava né? no Tava Twitter. no Twitter, foi Meu, Twitter, foi Faz XP, muito tempo. foi Amazon um tempão. Foi 2 anos de E Amazon. agora? E agora eu tô na Dojo, diretora de creators. Olha só, as coisas Ora, estão se ora. caminhando cada vez Uhum, mais pro mundo de creators, né? Aham. Mas é muito louco, olhando pra trás, assim, todos esses anos, não só a parte de carreira, mas em relação à maturidade e segurança, o que mudou na minha cabeça. Porque muito tempo eu ficava, eu ensaiei alguns tempos isso pra área de creator, mas eu tava ainda muito insegura, muito difícil você se desprender de algo que é muito fixo, né? Imagina, é meu trabalho, é meu salário, minha carreira, fiz faculdade pra isso. Imagina se eu chegar e falar pros meus pais, mãe e pai, eu vou viver de gravar vídeo, né? Então, isso me assombrou durante muito tempo. Mas há algum tempo eu venho pensando nisso ainda, fazendo planos de futuro e tudo mais, porque quanto mais eu trabalho na área de creator, mais eu vejo como esse mercado precisa de profissionalização. E aí eu fico pensando assim, porra, eu agora tô de diretora de creators, tô com chance de fazer uma coisa educacional muito legal, de revolucionar com marcas, com as próprias agências que fazem, assim, tudo precisando de muita melhoria. Sim. Ao mesmo tempo que eu, como creator, olhando pra isso e cada vez mais querendo criar mais conteúdo, porque eu acho que eu crio conteúdo muito pouco. Eu faço 10% do que eu gostaria de fazer, assim. E aí, essas duas coisas, elas têm brigado cada vez mais, assim. Um lado de propósito, de profissional do mercado de creators, outro lado de eu, creator, querendo fazer algo pra mim e focando na minha pessoa de criadora e tudo mais. Então, eu tô vivendo uma época muito que essas coisas estão além de se interseccionar, elas estão meio que até brigando um pouco entre si, Afunilando, assim. né? Tá se afunilando, assim. entendi. Eu tive um momento que era assim, ou uma coisa ou outra.
que foi o dia que ou a gente fazia as fotos pro evento do Spotify, ou eu Uhum. apresentava uma parada no Facebook para a agência. Teve esse dia, tipo assim, é o mesmo dia, é o mesmo horário, e agora o que que eu faço? E se eu tentar chegar na reunião, aí eu primeira meia hora, e aí veio e, tipo assim, era a mesma coisa, tipo assim, foi No mesmo horário e tudo. decisivo. E aí a gente foi fazer foto pro Spotify. E foi uma coisa super importante ter feito o evento, É muito participado. difícil, né, você viver a vida dupla o tempo todo, Muito porque difícil. a vida dupla, ela compete dentro da sua cabeça, pelo tempo que você tá usando. E o que eu sentia muito era, se eu estou fazendo algo para o meu conteúdo, estou criando algo porque eu quero aqui, parece que isso é muito menor, e isso tem um valor muito menor do que o trabalho que tá. Porque os dois estão me dando dinheiro, Aham. entendeu? No momento em que eu estou fazendo uma publicidade. Mas o ponto é, parece que aquilo tem muito menos valor do que um trabalho, CLT, de eu estar Sim, lá e sim. nananã. Mas isso tem a ver com segurança também, né? De você Então, acreditar muito em você. Isso que você falou do dia que aconteceu, tem alguns marcos mesmo quando a gente fala de carreira. Eu lembro que no dia 3 de dezembro de 2021, eu mandei um invite pra mim, eu chamei de dia desse, era o dia que eu pedia demissão. Eu até conversei com você naquela época, que eu ia pedir demissão pra viver de creator e tal. E aí, no dia 2 de dezembro, eu fui promovida na Amazon. E eu fiquei, ai meu Deus, será que eu... Eu juro, literalmente, Gente. até hoje eu tenho um invite, dia D, dia de pedir demissão. Era uma sexta-feira, e na quinta-feira à noite, a minha chefe me ligou falando que eu tinha sido promovida. E eu falei assim, será que é um sinal? Será que não sei meu o quê? Deus. Então, esses marcos são mega importantes. Mas você falou de segurança, de segurança, de você não acreditar. Eu queria que você contasse as primeiras vezes que você, tipo, os primeiros publis que você fez quando você decidiu 100%, public, conteúdo, enfim, whatever, aham. focar em você. Como é que você se sentiu? Como é que isso foi construindo pra ser a Jéssica hoje da Globo, Ai, de Creator, repente, BBB? eu acho que assim, eu não Arquivo lembro... confidencial! Pode entrar, Boninho! Mentira. Então, o que que eu sinto, Boninho é assim? legal? Amiga, não tenho contatos, assim, muito com o Boninho, não faço reuniões. Achei que ele chegava e você falava, Jéssica, E aí, ótimo, amiga, bora ali comer um pão de queijo. Mas eu vou continuar na minha cabeça Ele, pensando pra que mim, você é ele que Big entrega a Brother. pauta do dia. Eu Ele também que chegou, acho. Jéssica, tudo bem? Bom Tudo dia. bom, Você, querida? nossa, fez boa viagem? Tá aqui. Aqui, batendo É ele que me papinho. manda todas as figurinhas. Com certeza. Então, eu acho que eu não tive, assim, um momento que eu percebi, de fato, algumas coisas, assim. Tipo, estou me profissionalizando nisso. Eu tenho algumas coisas que me marcaram muito, no sentido de que eu não podia mais fazer tudo sozinha. Que eu acho que esse é um momento muito decisivo também. Uhum. Então, assim, eu tinha um editor que me ajudava a editar as coisas e tal, de publicidade. E aí eu lembro que eu tive uma ideia de fazer um publi que era de jogo. E aí era pra falar que o jogo era muito legal pra jogar em dupla. E aí eu fiz como se fosse um The Office, assim, que eu ficava falando e o Neco ficava atrás, tipo, fingindo que ele tava jogando. E aí eu falava, jogar é ótimo, porque une muito as pessoas, né? A relação do casal fica muito melhor. Eu falei, lembro desse você publi. tá mentindo na minha cara, isso não é verdade. Eu falei, uma relação ótima, super boa. Eu falei, você tá mentindo, essa relação não dá mais, e não sei o quê. E aí eu fiz isso e foi muito bom, assim, as pessoas gostaram muito. E aí eu percebi que, ora, quem diria, né? Todos os meus anos de publicitária teriam valido para alguma coisa, e não necessariamente na forma como eu estava acostumada a trabalhar, mas que aquilo estava dentro de mim de alguma forma, e eu não tinha percebido. E aí, Creator nata, nasceu com a não, e tipo, realmente, porque eram coisas que eu fazia na agência, muitas vezes. E eu não tinha essa percepção que eu podia criar alguma coisa diferente e fazer. Uhum. Aí fiz, tal, esse meu amigo que tava editando, só que ele tava começando, o quê? Numa agência, num trabalho, que tava demandando muito dele. Ele falou assim, amiga, não vou conseguir pegar mais. E aí eu lembro que eu fiz um publi sozinha com o Neco, que era do sachê dos gatos. E aí a gente tinha que fazer os gatos andando, toda uma Nossa, questão. o público envolve bicho, né? Nossa. Assim, é sempre uma confusão. E aí, aquele dia a gente editou sozinho. Teve esse e um outro que a gente editou sozinho. E eu odeio editar coisas. Eu tenho, tipo assim, ranço, não gosto, dá trabalho. Eu fico muito irritada. Não é uma coisa que me relaxa. Fico extremamente estressada. E aí, naquele momento, eu falei assim, não dá mais. Eu tô ficando muito estressada. O tempo que eu tô gastando pra fazer isso aqui... Primeiro que eu não sou boa nisso aqui. Eu sou boa em outras coisas. Então, assim, por que eu tô gastando 5 horas fazendo um negócio que eu tô deixando de fazer outras coisas, se eu poderia, tipo, colocar um valor de contrato dessa pessoa já no trabalho que eu for fechar e simplesmente pagar uma pessoa que de fato é boa nisso? Tipo, eu vou passar um tempão vendo tutorial, aprendendo a fazer looping de vídeo, sendo que existe uma pessoa que ela trabalha com isso, ela sabe muito melhor do que eu que tá tentando fazer um negócio aqui. Se eu posso fazer isso, eu vou fazer.
E aí foi o momento que eu comecei a trabalhar com o editor que eu trabalho até hoje, que é o Uhum. Biscoitado, que virou meu amigo. E aí ele foi lá em casa gravar um vídeo. E aí a gente se deu muito bem. E as coisas funcionaram muito. E aí eu percebi que se eu pudesse criar o meu próprio roteiro e fazer as minhas coisas do meu jeito, as coisas poderiam funcionar muito bem. E eu poderia continuar sendo eu, fazendo as minhas coisas de um jeito Uhum. que eu tava me divertindo e ser prazeroso. Porque no fim eu acho que isso é uma coisa que mudou muito pra mim, assim, conseguir que algo seja prazeroso no meu trabalho. Que eu acho que é uma coisa que em algum momento, quando você tá no CLT, aquilo te bate muito mais forte do que quando você tá fazendo uma coisa pra você. Porque tem as Ai, partes muito é. Uhum. chatas de você fazer coisa sozinha, só que meio que você releva porque é pra você, entendeu? Você falou também tem a ver com economias inteligentes. Muita gente acha que pagar R$ 500 pra um editor, pra editar um vídeo seu dentro de um público que já tá sendo pago, tipo, não vou gastar esse dinheiro. Mas aí você vai gastar 5 horas. Quanto que custa Não a vai hora ficar, da não vai Jéssica? Não vai ficar ficar legal, não vai legal, ficar vai porque dar tão não é sua certo. legal. expertise. Tipo assim, Exato. Você vai odiar fazer aquilo vai te relacionar a algo muito negativo. Mesma coisa também, você pagar uma pessoa que é tipo um comercial seu pra te ajudar. Cara, mega importante. Você ficar respondendo todos os seus e-mails. Tem até uma coisa que é tipo, pra até quem tá começando agora, que é a criação. O bad copy e o good copy, né? Que é Uhum. a boa pessoa e a má pessoa. Você Uhum. vai falar com o cliente vai lá e falar, eu fechei um Reels com você. Você pode fazer mais um? Se você estiver respondendo seus próprios e-mails, você, se é. você falar, não vou fazer, obviamente que é o seu trabalho, você não pode fazer aquilo de graça. Uhum. Mas o fato de você estar falando aquilo e o cliente folgado vai falar, ai, nossa, nunca mais vou trabalhar com essa pessoa. Se você tem um comercial, se tem uma pessoa que vai estar ali te representando, essa pessoa vai ser a pessoa malvada. E aí você depois vai falar, tipo, não, imagina, mas o Reels não dá, mas eu faço mais um Stories. E o cara vai falar, pô, muito obrigada. Então, sempre essa relação de, não é terceirizar, é você entender qual que é a expertise de uma pessoa, qual que é a sua expertise, qual que é a expertise da outra, e Eu você acho que criar essa cadeia de pessoas que E trabalham acho com que você. mostra até a profissionalização da coisa Uhum. toda. Sim. Quando a gente consegue, inclusive, colocar numa nota que sim, tem um editor, sim, tem isso daqui, sim, sei lá, às vezes é uma locação, às vezes você quer arrasar na produção, às vezes quer fazer uma animação, igual Uhum. você fez lá. Então, assim, eu acho que isso são os caminhos que mostram a profissionalização para o cliente. Começa, tipo, uma educação mesmo, sabe? De que, olha, você tem essa relação comigo de me ver lá nos stories no Instagram, falando com você o dia inteiro, você se sente muito próximo. E isso, é o meu trabalho. Só que para produzir algo além disso, existe um custo E até pra Uhum. entregar numa da qualidade legal, que você tá qualidade. trabalhando com uma marca, É, trabalhando com alguém que exatamente, espera alguma exatamente. coisa. Então, E você tá dos dois lados, né? E aí agora, ainda mais que você tá trabalhando direto também com creators, como que tá essa relação? Porque você vê os dois lados da coisa, né? Tipo, e deve ser muito confuso, porque às vezes você vê a pessoa lá fazendo uma coisa e você fica assim, ai, não, mas dava pra você fazer assim, dá pra você fazer assado. Como que é você tá nesse lugar, assim, vendo tudo? cara, uma coisa que De eu Hoje cima. você fica responsável por contratar o creator para a marca ou viabilizar a parada Não, eu acontecer? tô como diretora da área, eu tenho um time junto Aham. comigo. Então, Uhum. basicamente, eu olho pra parte de relacionamento com os Sim, clientes, sim, eu olho sim, com essa sim. parte também de pensar em novos produtos, formatos, blá blá. Eu fico um pouco mais na parte gerencial da coisa. Uhum. E aí, uma coisa que foi muito legal, que eu senti muito a diferença, que é de fato a primeira vez que eu tô sendo diretora de uma área, tem um monte de gente abaixo de mim, que é poder levar processos, assim, poder colocar processos Uhum. baseado em coisas que já aconteceram muito erradas comigo, assim. Uhum. Uma coisa, eu sou muito chata com o meu time. Se alguém do meu time estiver me assistindo, vocês sabem que eu sou chata, mas sou chata com processo e com cronograma. Eu sempre falo, gente, 90% dos problemas com creators, eles se resolvem com um cronograma bonitinho, que seja respeitoso pro creator, pro cliente e Uhum. pra agência. Se resolve com um briefing Um bom briefing, eu ia falar agora, um bonitinho, briefing, né? um briefing com tudo que pode, o que não pode, com as pronúncias, com lugar onde você pode buscar mais informação. E um briefing, diga-se, não é um negócio que você. Não é um negócio que você vai ler, o briefing. Aquilo lá vai ser uma base pra você se inspirar e fazer em cima do que você gosta de fazer. Uhum. Então, o briefing bonitinho, mas não engessado, também incrível. Assim, outra coisa, questão de processos. Cara, trabalhar com creators é muito legal, a criatividade, a galera é muito Uhum. doida. Mas, meu, existe um processo que é assim. É aqueles passos que vai ter que seguir, entende? Vai ter aprovação de roteiro? Vai ter aprovação de roteiro, você não vai mandar o vídeo direto. Vai ter uma parte de feedback? Vai ter sim, cliente vai dar feedback. Se o roteiro tá bonitinho, tá bem encaixado, blá blá, bora, libera a pessoa pra gravar, libera a pessoa pra fazer a ideia, o que ela quer. Uhum. Depois daquela ideia, se o briefing tá completo, se o cronograma tá muito bem justo pra todo mundo, se o roteiro foi bem aprovado, o creator seguiu e o cliente ficou confortável, cara, não tem por que dar problema. Por que dá problema? É o creator que manda coisa,
coisa direto sem ler direito o briefing. Ou cliente que contrata um creator que não sabe qual que é o tipo de conteúdo que aquele cara faz, sabe? Uhum. Mandou um roteiro pronto, ou às vezes o cara é engraçado, às vezes o cara não sei o quê, quer colocar o tom da marca 100% naquele cara. Não é uma cocriação. Então, se você deixar isso resolvido, cara, é 90% de chance de dar tudo certo. Obviamente, tem coisas de vida que acontecem e tudo mais. Sim. Mas assim, poder ter o poder de chegar a contar pro meu time, olha só que maneiro, se a gente fizer isso, o trabalho de vocês vai ser muito mais fácil, é muito legal. E você vê também, inclusive, os creators falando, nossa, que suave, aprovou de primeira. Você vê o cliente falando, nossa, que tranquilo, não teve problema. Então, isso é um negócio que, sabe, Os dá creators, Quem diria, assim, né, sabe o gente? meme da borboleta? Isso é um trabalho! literalmente, assim, obviamente, né, tudo é perfeito, algumas coisas acontecem ali, mas assim, tudo que por trazer essa cabeça ali de creator, essa cabeça de gerenciamento de projetos, essa cabeça de executivo, Sim. essa cabeça de muito Amazon, que me trouxe muito processo, ajudou muito a tirar todo o estresse que você tem no vai e vem e deixar aberto para a criatividade. Borboletas, criatividade. Isso é Pra criatividade. que as coisas aconteçam, pra que o creator não pegue bode da marca logo de primeira, pra que o cliente não olhe e fale, nossa, que pessoa difícil de trabalhar, Sim. pra que a agência não fique tipo, nossa, que povo desorganizado. Então, assim, é tecnicamente simples. Então, essa foi a parte mais legal. Poder rodar as coisas do jeito que eu acredito que funciona. Obviamente, eu não sou perfeita, tem muita coisa que tem que melhorar. Mas poder trazer essa visão aqui da creator com a diretora e colocar nos processos e direcionar meu time das coisas que dão certo, que não Uhum. dão. Uhum. E deixar. E acho que uma coisa também que é muito legal, que eu levo muito pro time, é se tem uma área maneira de trabalhar na publicidade, porque assim, publicidade, gente, é um saco. É você fazer as pessoas comprarem coisas. Sim. Nossa, é um negócio que te brocha às vezes. Tipo, nossa, como que eu vou fazer fulano comprar mais bolacha? E quando você trabalha com creator, tem uma coisa de propósito que é muito legal. Que é aquela pessoa, ela é criativa, ela é legal, ela é divertida. E ela tá vivendo daquilo que faz ela é muito feliz, assim. Eu lembro quando eu trabalhava no Twitter. A gente, sei lá, uma vez contratou 2 ilustradores. E aí os caras foram fazendo job, e eles abriram o próprio estúdio deles e largaram o emprego deles de CLT. Uhum. Então, ver as pessoas crescendo, conseguindo melhorar de vida, sendo creators, e a gente trazendo nas marcas e mostrando que dá pra entender, é muito legal. Então, levar esse propósito pro meu time e mostrar pra eles que a gente tá mudando vidas de creators a partir da publicidade, me sinto até meio Robin Hood, sabe? Tira da marca super rica e leva pro creator. Esse é o seu propósito, então, Esse é meu entendeu? propósito. E isso é um dos motivos que me faz ali ser difícil de largar a CLT, porque é divertido. Eu gosto do meu trabalho. Mas você já pensou em algum momento ser a pessoa que vira, em vez do jogador, vira o técnico de futebol? Um momento em que você vai trabalhar diretamente com creators? Talvez ser um agente, alguma coisa nesse sentido? Já pensou sobre isso? Eu já pensei bastante, mas acho que se fosse pra seguir algum caminho, eu acho que iria muito mais pra um caminho de obviamente, 100% creator ali, Uhum. mas também focar um pouco em consultoria. Consultoria é bom demais, porque você só palpita. O consultor é o palpiteiro profissional. Palpiteiro Uma delícia. profissional. Então, acho que seria muito mais para um caminho de consultoria, tanto para creator, para marca, para agência, whatever, do que de fato ser uma manager de creator, entendeu? Aham. Acho que se fosse olhar nesse leque de possibilidades, acho que eu iria por mais um caminho assim. O que mais me motivou, assim, com certeza, além da liberdade, é que, por exemplo, mesmo com um cargo bom e agência, assim, o dinheiro ainda era muito diferente para as horas trabalhadas. Essa foi a coisa que Faz sentido. mais me pegou, tendo o Valentim ainda por cima, né? Tipo assim, tendo ele ali e o dinheiro. Porque eu lembro que teve uma vez que eu fiz, tipo, 2 trabalhos. E já não era raro fazer 2 trabalhos. Fiz 2 trabalhos e, assim, em 2 dias e meu salário estava pago, sabe? E não era mais uma agência que eu ia andando de casa. Uhum. Então já tinha outros processos, outras responsabilidades, era longe, tinha trânsito, não sei o quê. E aí foi quando eu fiz a virada que eu achei mesmo que eu não faria. Na minha cabeça, naquele episódio, eu falo, não, meu foco é esse, não sei o quê. E depois disso, foi muito doido, porque eu sair de agência pra mim, depois de burnout e tal, que é horrível, mas me deu um outro olhar, assim, pra vida, que não era só sobre a criação de conteúdo, mas era sobre como eu tava lidando com o meu tempo. Tipo assim, a coisa do, sei lá, tomar um banho no meio do dia. E até Vamos então, tomar banho na hora do almoço. tipo, não era a coisa do home office ainda, né? O home office veio muito mais com a pandemia e tal. Então, por exemplo, a agência que eu trabalhava era daquelas tem que estar
presencialmente, haja o que hajar, e tem que estar lá, e aquela coisa. E aí eu me lembro, olha que Ó o coisa, Marco, ó os coisa, Marcos. uns Vamos marcos a malucos. Marcos. O meu apartamento pega sol dos dois lados. Então, conforme a estação do ano, muda a luz que entra. E aí, um dia, tava no escritório, um tempão lá, escrevendo, levantei pra pegar água na cozinha. E tinha uma luz, assim, na cozinha que eu nunca tinha visto, porque eu nunca tava em casa naquela hora. E o Valentim tava na escola, então fez, assim, um silêncio, eu, na cozinha da minha casa, que, porra, é difícil pra caramba apagar lá e tal. E eu tive um momento de contemplação, assim, tipo, meu Deus, que luz linda, é verdade, essa hora o sol tá pra lá e tal, porque nasce aqui, se põe aqui. E eu fiquei assim, tive um momento assim, falar assim, Mindfulness. não, e tipo assim, eu nunca tinha visto, sabe, assim, isso daqui. E aí, esse negócio do tempo, do gerenciamento de tempo, me ajudou. Mas hoje em dia, depois de quase 4 anos só como creator e tal, alguns freelas e tal, eu sinto muita saudade de equipe e chefe. Alguém que manda fazer as coisas. Nossa, e olha que eu já era chefe, mas eu sempre tive chefe. Tinha Mas, alguém tipo pra assim, trocar ali o ter também. alguém, assim, Sim. isso daí tem Foi por isso que eu hora... voltei pra agência, inclusive, porque eu tava É. cansada de não ter com quem trocar. Eu acho que Isso daí me pegou muito, me pega até hoje, na real, assim, sabe? Me O- liga, pô, vamos... fazer Eu um te passo um negocinho. job ali de tchulinho, vai, o que você precisa fazer? Tá bom, vou te passar. Fala aí. isso aí. Eu acho que o trabalho de criador de conteúdo, ele é um trabalho que é muito glamorizado na internet e todo mundo quer ter esse trabalho em algum grau. Todo mundo é muito Deixa eu só generalizado. agregar um negócio. É muito engraçado, que às vezes eu tô na agência e, tipo, a gente tá lá, vai, passa orçamento e tal, da Aham. galera, daí passa por alguém da agência e fala assim, nossa, eu vou virar influenciadora, hein? Isso. A hora que o cara Sempre fala, tem. vira, o Instagram tá de graça, vira Vira agora, Vai, vira começa agora. aí, Cria grava. comunidade, Tem cria gente sua que faz você. comunidade. Aham. Mas aí, mas desculpa, continua. Mas é exatamente isso. As pessoas olham e falam assim, putz, eu tenho. O Instagram tá de graça, o TikTok tá de graça, ainda o Twitter tá lá. É só simplesmente abrir e fazer. E existe essa coisa das pessoas quererem muito fazer isso dar certo, porque é uma coisa que eu acho que é um pouco meio que o jogador de futebol. Tipo, nossa, eu já fiz 2 referências a futebol hoje, eu tô assim, quem sou eu? A menina tá na Globo e já tá Globo lá. Esporte, Nossa, Globo gente, Esporte, Globo vamos, Esporte. vamos nessa. E é uma coisa meio tipo, as crianças querem ser youtuber, elas querem ser criadoras de conteúdo. Eu nunca esqueço um dia que eu entrei no avião, tinha uma menina muito pequenininha, gente, muito fofa, com um celular, dentro do avião, falando assim, e quando eu chegar lá, eu mostro tudo pra vocês. E ela devolveu, tipo, o celular pra mãe, ela tava muito brincando de ser youtuber. Eu fiquei assim, ai, que bonitinha. Porque é isso, cria essa coisa de, é uma profissão que vai resolver todos os meus problemas. Mas como qualquer outra profissão, tem questões também, que é isso. Eu sinto muita falta de trocar. E eu sou a pessoa que gosto de trabalhar junto com alguém. Então, uma coisa que eu sinto muita falta é poder trocar mais. Então, agora que eu tenho meio trabalho formal, porque eu tô dentro de uma empresa também, eu adoro, eu acho muito legal poder ter uma parte do meu trabalho em que eu tenho uma dinâmica com outras pessoas, que eu consigo trocar, porque eu sinto que com isso a minha criatividade ela aumenta até. Eu sinto que eu consigo crescer mais quando eu consigo trocar com outras pessoas. E eu acho que o que eu ia falar do seu momento de trabalho é que você consegue ter um pouco também do melhor dos dois mundos, porque você consegue estar dentro do mercado, que é uma coisa que eu sinto falta muito, e às vezes eu fico perguntando para os meus amigos, eu pareço às vezes uma pessoa que fica sugando, fica assim, mas e aí, o que tá rolando agora, hein? Que mídia que é legal? O que é não sei o quê? Qual que é o tipo de anúncio que vocês estão fazendo? Porque é uma coisa que eu vivia muito e eu acho que isso faz muita diferença no trabalho. E você tá lá dentro, você tem assim, saiu um report do É Twitter, verdade. que não sei o quê. Que faz muita diferença no dia a dia do trabalho, assim. E eu sinto que isso ajuda também o criador de conteúdo, porque o criador de conteúdo, ele acaba ficando isolado e muitos vivem uma vida paralela. E aí você vê as pessoas falando umas bobagem bizarra, que as pessoas não têm contato com outras, assim. Elas vivem numa bolha tão surreal de coisa. É uma bolha de todo mundo te elogiando toda hora. Você não, não tem ninguém pra trocar. Porque criatividade também é bagagem e troca. De nada adianta você ser a pessoa mais Totalmente. incrível do mundo, a pessoa mais criativa, sendo que você não troca com ninguém, você não consome nada, você só consome as coisas do mais do mesmo, vive na sua bolha ali. Uhum. Então, eu sinto que no geral, criador de conteúdo meio que olha pro outro assim, tipo,
que você tá fazendo, sabe? Deixa eu ver o que você tá fazendo, assim. Não tem muito aquela coisa... Uma coisa legal do trabalho eu, graças a Deus, amo os meus pares na dojo. Amo, tipo, toda parte de diretoria da dojo, as pessoas são muito inteligentes, as pessoas são muito legais, Uhum. são muito solistas, assim. Eu vim, enfim, de Amazon, de gringo. O gringo é tão fechado. E agora, quando converso com as pessoas, rola uma troca mesmo, assim. É muito legal trabalhar com pessoas que você admira. Então, e ser respeitado também. Acho que isso é Uhum. muito... As pessoas olharem pra você e falar, caralho, o que você sabe é maneiro. E você olhar e Uhum. falar, cara, o que você sabe é legal. E rola uma troca incrível. Uhum. Porque em agência, costumava ter essa coisa meio de, tipo, de... Eu tinha um pouco de medo de voltar exatamente por causa do clima de agência, que é uma coisa meio de competição. E graças a Deus na Dojo não tem isso. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho pra creators, tem um grupinho de amigo, tem as suas bolhas, mas as pessoas não trocam muito externamente. Você vai em evento de creator, tá cada um, tá a galera do TikTok aqui, tá a galera as véias da internet aqui. A gente, né, nós, sentada né, no banco, as véias ali. na fila preferencial. Tá um povo As do véias. YouTube ali também, tá um povo ali que, sei lá, tá de blog, tá... Então, tipo, aí os TikTokers se dividem em várias coisas diferentes, então... É difícil mesmo esses ambientes de troca, porque o ambiente que tem, sei lá, é o evento, é o curso, é não sei o quê, as pessoas ficam nos seus cantos. Então, não rola muito uma mistura. Então, imagina, mas contem comigo pras trocas também, tá? É Mas sobre a isso. profissão de creator, é complicada, solitária, saúde mental ficar lá, porque toda hora as pessoas vão te julgando, mas é uma delícia também, né, gente? Eu amo. É gostosinho, né? Eu amo. Eu amo. Não, é a liberdade que me deu de tempo e de Uhum. voltar a estudar. Imagina, na agência eu não ia conseguir, gente. Na agência, em qualquer cliente, assim, eu não ia ter 3 manhãs da semana disponíveis e 5h30 estou em casa. Não é assim, sabe? Uhum, Poderia claro. ser. Até porque é isso, conforme você vai evoluindo, vai tendo mais exigência do seu trabalho, mas exigência da Uhum. presença. Você é importante ali. Você tem Você- time, você tem pessoas abaixo. Não é só exatamente. fazer seu trabalho de do ali do dia. Exatamente. Não, Não a gente é, faz não isso. é que você, sei lá, entrega. Por exemplo, já fiz freela de fazer texto pra bot. Você vai lá e faz 300 páginas e manda embora. Mas não era mais esse o trabalho. O trabalho era time, trocas, tá ali pela sua. Por esses skills, inclusive, Uhum. né? Sim. Então eu não conseguiria avançar em outras coisas que eu comecei a ver que eram importantes pra mim. E só o trabalho de creator que me possibilitou tocar essas coisas assim. Foi muito louco, porque eu tava numa festa de aniversário do colega do Valentim, e aí é escola nova e tal, e tem muito mais mães e tal. E aí todo mundo, ai, o que você faz? Ai, advogada, estilista. E eu assim, gente, o que eu falo? Médica, E agora? O psicóloga. que eu falo, Ah, né? Tipo, ai meu E o Deus, que você falou? podcaster. Eu falei, eu trabalho com publicidade. Isso! Eu sempre falo que eu trabalho com publicidade, porque às vezes você não quer também ficar Não, e é explicando, muito entendeu? específico. Empresária. Fala Não, empresária. Se eu for virar creator, vocês vão me ouvir falar que eu sou empresária. empresária. Não, Porque eu mas- tenho meu CNPJ. Não, É verdade? em coisa de Perfeita. hotel eu coloco empresária sempre. Porque assim, Perfeito. creator ninguém entende, ninguém vai entender. Não dá. Até eu explicar. Não, é que eu faço vários podcasts. É O Cid porque colocava Aham. DJ porque em hotel. Eu lembro muito, DJ. tipo, chegar em hotel, o Cid colocava DJ. Era a coisa mais rápida. Ninguém ia questionar, foda-se. Exatamente. 2 letras, tá exatamente. feito. Eu E amo. aí e aí eu ainda tenho esse momento do que o que exatamente eu faço, sabe? Igual eu fui pra Olinda, e aí tinha muita gente que chega e fala assim: cara, que legal que você tá aqui, eu adoro o seu trabalho. Nossa, na hora que fala adoro o seu trabalho, porque às vezes eu não sei definir o meu trabalho, e alguém fala que adora o meu Mas trabalho. qual deles? Tipo Qual assim, parte dele? você se importaria de responder esse forms aqui? Uma pergunta aqui rapidinho. Esse tablet aqui, senhora, por favor. Poder estar avaliando. E ainda tem isso, então assim, o que você é? Apresentadora? Sou apresentadora, né? Host de podcast. Você é creator? Sou creator. Sobre o que você fala? Ai, sei lá, viver. Não, e mais as coisas que você pode fazer sendo creator. Cara, você pode, sei lá, ser apresentadora de um evento. Você pode, sei lá, Exatamente. ser ali uma parte de atriz de alguma coisa. Você pode, sei lá, fazer uma locução. Inclusive, apresentadora de evento, que eu já fiz isso muito tempo, muito antes de ser só creator. É divertido apresentar É evento, muito né? Eu amo. legal. Então, assim, é muito doido, porque ainda não é a profissão fácil de entender, sabe? Tipo, minha tia tava em casa, ela falou assim, ai, você é famosa. Aí meu tio trabalha numa gráfica em Brasília, ele, não, porque lá na gráfica tem umas meninas que não sei o que, não sei o que.
E é muito doido, e às vezes eu penso, gente, eu tenho tão pouco seguidor em comparação com, sei lá, as coisas que viralizam muito, mas sempre em algum lugar tem alguém que sabe, que viu, que não sei o É quê. muito pulverizado, é muito Não louco é doido isso, né? isso? É muito Isso é um doido. negócio que eu Também sinto acho. muito louco. Ou então de pessoas que te conhecem, mas não te seguem, mas sabem quem você é, Eu acho que o né? nosso Você já trabalho viu é meu muito... nome sim, tá? Tô na boca do É! povo, amor. Eu Aham. acho que tem uma coisa de ser comunicadora. Eu acho que é muito além de plataforma, entendeu? Uhum. Porque o que você faz é você. Então, Sim. é independente se você tá falando num microfone, numa câmera, se tá sem câmera, se você tá num palco, se você tá num Instagram, entendeu? Independe do formato. Não é como se você fosse uma coisa que, assim, o formato me define. Então, por exemplo, a pessoa que, sei lá... Podcaster. Ou uma pessoa... Youtuber. entendeu? A pessoa que é TikToker, faz um formato muito específico, entendeu? O que você faz, ele vai muito além disso, porque você tem comunidade. Uhum. E eu acho que, no fim das contas, a grande diferença da internet, que eu acho que parece que ninguém entende até hoje, que é independente um pouco de número. Claro, o número ajuda em várias questões, mas o grande trunfo é você ter uma comunidade engajada, é você ter pessoas que estão ali te acompanhando, que gostam de você, assim como você também é com outras pessoas que você acompanha e você também faz isso, que é natural. E é isso que faz você ser uma pessoa que tá ali fazendo as coisas, porque a pessoa torce por você, ela quer ver você ali fazendo coisas legais. Uhum. Sempre que eu vejo alguém falando de uma pessoa bem-sucedida, as pessoas falam da Gisão, entendeu? Tipo, a Gisão, ela é criadora de conteúdo, ela faz as coisas dela, ela é super Gisão criativa. faz tudo bem. Até a hora que eu tiver um burnout, aí quero É. perguntar. Gisão burnout tá bem, coitada da Gisão, meu Deus. Mas você falou um ponto sobre comunidade e, cara, isso é o principal conceito de Web3. O que vai ser Web3? Foda-se, você tem 18 milhões de seguidores no Instagram. Não específico 18, eu vou jogar no bicho 18. Mas é como você faz uso daquela comunidade. Sim. E faz o Sim. uso, não é do jeito ruim, faz o uso de o que você dá pra eles, o que eles dão pra você, o que você usa das pessoas em volta de você, que também são os creators que você segue. Como é que você ativa a comunidade, como é que eles ativam sua comunidade. Isso é um dos maiores conceitos de Web3. Eu comecei a ler um monte sobre Web3, porque, né, enfim, estamos evoluindo Eu comecei a aí. ler sobre comunidades, assim. A Thaís Farage tá fazendo uma parada super legal de moda, que ela tem mesmo um grupo fechado e tal, com as meninas, tá lá pra trocar de informação de moda e tal. Eu tava pesquisando sobre isso. E eu acho mesmo, porque assim, a gente também tem a questão de o nosso cérebro da nossa geração não está aguentando a quantidade de informação. E a gente tá saindo disso. Não é pra gente. Tipo assim, não dá. Não consigo passar 8 horas consumindo conteúdos de 15, 45 no Uhum. máximo segundos. Eu quero ver uma receita, quero ouvir um podcast. Quero ler um blog. Quero que ler, saudade de ler. essas blog. Eu quero coisas, ver um vídeo no né? YouTube que tem meia hora, eu vou deixar passando. Então, eu vou e aí tem degustar isso. o conteúdo E com aí- calma, né? Então, eu acho que tem sim. A gente tem, enfim, desenvolvimento humano. Uma criança como o Valentim é mais adepto do consumo de conteúdo rápido do que o meu cérebro. Uhum. O meu cérebro, até a idade dele, tinha visto, assim, 1/10 do que ele já viu. Nossa, até menos, né? Até, Ela acho que falou até, de acho que escola, até, né? mas acho que É. até Palavra de muito escola. menos. Mas isso, tipo, né, o que ele consome. E Uhum. assim, ainda que TV é super controlada na minha casa e tal, mas E os ele estímulos tem. também, né? Então, mas ele tem muito mais O estímulo, formato né? do próprio conteúdo que é produzido hoje, não só falando de TikTok, que tem várias coisas que tem que fazer e tudo mais, mas o próprio desenho para criança, porque é isso, ela tá sendo estimulada por milhares de outras coisas, Totalmente. até a questão de tela mesmo. A gente sai na rua, tem tela para tudo que é lado. Na nossa época, não tinha tela desse Era jeito. TV na sala só. TV na E sala. acabou. Quem era rico tinha TV no quarto. E era isso, entendeu? Eu Você contei não sai pro ver um monte Valentim, de tela. eu gosto muito de trazer um pouquinho de realidade isso pro Valentim, né? E aí lá em casa tem PlayStation 4, eu comprei o Switch, aí tem o celularzinho que tem alguns jogos tipo com Apple Arcade e tal, não sei o quê. Então ele tem muito acesso a isso. É um acesso controlado, porque é para a idade dele e tal, mas ele tem acesso. Uhum. E ele não é a criança que, tipo, eu tenho que brigar pra sair. Se eu falar assim, cara, 5 minutos, Alexa, 5 minutos. Então, tipo, tá tudo certo lá em casa, sabe? Mas ainda é muito acesso. Aí eu falei pra ele esse dia, eu falei, Valentim, você sabe como eu jogava videogame da sua idade? Aí ele falou assim, ué, na sala? Eu falei, não. Tinha lá na Samambaia, na periferia de Brasília, um cara que tinha 3 TVs com Nintendo na garagem e era R$1 a hora. E era assim que eu jogava videogame. Ele, mãe, como salvava? Eu falei, não salvava. Salvava, era o que você fez lá e pronto. Não Acabou. salvava.
Não, Salvava o quê? Na depois memória. deu uma evoluída. Tinha gente que tinha os seus memory card quando começou a entrar PlayStation É, e tal. E aí ele ficou assim, impressionado. Eu falei, pois é. No meu tempo. valor! No meu Dá tempo. valor. Que da hora que você tem hoje. Mas acho que é legal Mas é falar mesmo. sobre Super importante, isso e super. trocar e tal, até pra ele também entender um pouco o valor das coisas. Até eu lembrar o valor das coisas, porque na verdade a gente no dia a dia se Não tá perde, né? confortável, a É. gente se perde, Se perde. né? E aí teve uma coisa que rolou, que ele, né, tem muito acesso, tem muita coisa, ele não entrava numa loja com ele, você quer alguma coisa? Não. Filho, um tênis novo, ele, não. Eu falei, gente, meu filho não tem vontade de nada. Uhum. Que horror, sabe? Aí teve, quando eu dei o Switch, eu não comprei muitos jogos. E ele queria o jogo, que era o tal do Odyssey lá, Mario Odyssey. Aí ele queria o jogo, queria o jogo. Como que ele chegou na informação de que ele queria o Mario Odyssey? Porque algum amigo da escola falou de Mario Odyssey. entendi. Achei que foi algum vídeo, alguma coisa que ele viu. Foi na escola. Foi coisa de escola. Foi influencer das antigas. A É, escola. boca a boca. Os colegas novos, quem mudou de escola, tem mais criança, tal, a turma antes era pequena, então, né? E aí, depois disso, eu acho que ele pediu pro pai dele pra ele ver vídeo de Mario Odyssey. Aí depois começou a pedir pra mim, pra ver aquele monte de Tipo, gameplay. gameplay. Aí o Edu virou, né, a sensação da minha casa, o BRKS Edu, que é ele que faz tudo. Eu falei, Valentim, sabia que eu já trabalhei com ele? Ele, nossa, mãe. Eu falei, ele me segue, olha aqui. Ó. Ah, que legal. E ele é muito legal. Ele é muito legal. Ai, Beijo, que Edu. tudo. Beijo. E aí ele quis o jogo. Aí eu falei, meu primeira coisa é falar assim, compra aí, Pelo amor vamos de comprar, Deus, quero vamos comprar, né? Aí eu falei assim, quer comprar o jogo de R$300? E ele ganha R$100 da madrinha dele por mês. Aham. Aí eu falei, ó, se você economizar, tal, tem o dinheiro. E aí foi a primeira vez que eu vi ele depois dessa fase maiorzinha com expectativa de alguma coisa. De tipo assim, ai mãe, tô muito animado, falta 2 dias para o dia 1º, que é quando eu vou poder comprar o jogo. E aí ele ficou nessa expectativazinha assim e tal. E aí foi muito legal ver ele com uma expectativa. Mas olha só, ele tem tanto acesso, tanta coisa que ele não tinha isso. Enquanto eu lembro que a minha vida era só isso. Só uma coisa que eu quero, um negócio que eu É, desejo. pra acesso à internet, né? Você tinha que esperar o Então, sábado acesso à às internet. 2 horas. Meu Pra Deus, eu poder lembro que eu usar. tremia, assim, tipo... Eu lembro tipo, eu só podia usar. Meus pais tinham acabado de abrir o restaurante lá, a cozinha. E aí tinha um cantinho, que era o escritório do meu pai. Uhum. Que tinha um computador. E eu lembro que sábado, às 2 horas da tarde, o pessoal limpava o restaurante, fechava. E aí eu podia descer lá e jogar Age of Empires por 3 horas. E aí eu lembro certinho, assim, tinha, tipo, tudo cheirando limpinho, assim, daí eu ligar o computador, aquela coisa do Windows, assim, bom. E começar, Começar a e o- jogar. Vocês lembram a é. primeira vez que Nossa. vocês sentaram num computador? Porque eu lembro. Eu lembro. Meu lembro. Deus, eu lembro. Eu lembro. Se eu lembro pra Nossa. que foi. Foi eu tinha um tio que tem mais dinheiro, assim. Todo mundo é com um tio. Um tio que Era um tinha tio, Eu nunca tinha não foi dinheiro. na minha casa. Ninguém- Tinha um tio, meu tio Joab, que eu lembro. E aí tenho 2 primas. E aí o computador ficava, tipo, no quartinho atrás, assim, do escritório, aquela coisa. E aí tava a primaiada reunida e foi pra ver o site assustador. Nossa, sempre. Eu lembro clássico da nossa exatamente, idade, assim, gente, todo eu mundo amo. assim. Ah, devia ter o quê? Uns 7 anos? 7, 8 anos? É, assustador dessa época. Eu Acho vi... que é uns 7, 8 anos, porque eu lembro muito, assim, da atenção que a gente ficou, assim, todo mundo. E tipo, ai, o tio não pode ver que a gente tá fazendo isso, sabe, assim? E eu lembro que foi a primeira vez, tipo, um computador, sabe? Não fui eu que tava mexendo, mas era o computador que tinha na família, assim. Aham. Eu lembro Eu disso. lembro de ver na casa do meu tio, que também sempre tem a parte rica da família. Eu via assim no meu tio, mas a primeira vez que eu sentei num computador, acho que meu pai comprou um computador. E aí eu lembro que assim, já tava rolando. Tipo, já não era uma coisa muito nova, entendeu? E aí ficava no quartinho dos fundos de casa também. E aí parecia meio que assim, que a gente tava escondendo droga, entendeu? Porque ele Então, ficava é. meio lá no fundo. E aí meio assim, eu vou te mostrar uma coisa, filha, vamos lá. Daí eu assim, meu Deus, daí chegou e tava ligado. E aí tava ligado assim, no UOL, na página do UOL, assim. E aí meu pai me mostrou que eu podia entrar em um site, que era o site da Turma da Mônica. Era o único site que eu Você podia também entrar. tinha o bichinho virtual da Turma da Mônica? Tinha, eu tinha Todo mundo também. tinha, Gente, era- era tudo. Era Nossa. isso. Era a única coisa que eu podia fazer. Então, e aí, depois de um tempo, meu pai comprou uma impressora. E aí eu gastava toda a tinta do meu pai imprimindo receitas da Turma da Mônica no site pra fazer com a minha mãe.
E era Ai, isso. que fofo! Eu era muito insuportável. Eu usava muito computador. Eu fazia, por isso que eu trabalho com isso hoje, né, no caso, porque eu era insuportável. Mas isso é mega importante mesmo. Eu lembro quando eu era. Eu tinha acho que uns 5 anos, o meu tio tinha trocado. Meu avô comprava carro, reformava. Comprava um Chevette por 500, aí, tipo, trocava um volante, colocava uma roda e daí vendia por 800. E eu lembro que um tio meu, acho que trocou num Chevette, um computador. E aí a minha avó. Só que eles não eram ricos, assim, né? Eu lembro da minha avó. E aí eu sentei. Não tinha nem internet na época ainda. Eu lembro que eu jogava um joguinho. Cara, até foi engraçado. Porque eu jogava um joguinho que era um monte de engrenagem que você ia montando e tal. E eu comentei até com o Fábio semana passada desse jogo. Ele falou: vamos achar esse jogo. Aí a gente começou lá no Google e a gente achou o Achou o jogo. E eu fiquei assim, juro, eu fui invadida por uma coisa assim, porque foi o meu primeiro contato, aquele joguinho das engrenagenzinhas, que você é a bolinha Aham. de boliche que caía Aham. e tal. Meu, foi muito chocante. Só que eu lembro, pra mim, o mais marcante de todos foi o dia que eu vi pela primeira vez um notebook. O meu tio rico. Ai, o meu tio notebook eu também rico, fiquei meio impressionada. Eu ele lembro era- de ver um Nossa, notebook. meu Caralho, tio, o futuro ele era chegou muito demais. executivo, assim. E, tipo, daí um dia ele chegou, só que assim, era um notebook dessa grossura, assim. E daí a gente tinha ido no final Era uma de semana. maleta, né? Aham. Era literalmente uma maleta. E aí eu Então, lembro... porque tinha uns que tinham uma alça de maleta, Isso assim. mesmo, era um tudo. HP, assim, de maleta Sim. gigante. Não, era um compact. E daí eu lembro que, tipo, final de semana, alguém ligou pra ele atendeu, falou, ai, meu Deus, vou ter que ver isso. E a gente tava, tipo, sei lá, final de semana na casa de tio. E Aham. daí ele pegou, correu lá no coisa, abriu no meio da galera. A hora que ele abriu, eu, Ah! que é isso, O que tá tio? acontecendo? E ele, tipo, resolvendo alguma coisa, eu em volta, assim. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas, coitado, meus pais não podiam dar. E daí eu peguei, eu economizei o dinheirinho do lanche, que minha mãe dá todo dia R$1,75. E eu gastei, acho que R$17 numa calculadora, aquelas que, tipo, tinha capinha. Sim, Aquele sim. era meu Uau, notebook. sim, sim. Aí aquele era meu notebook. Aí depois daquilo. E a agenda É. eletrônica? Isso, era agenda eletrônica. eu Era tinha. isso. Eletrônica. Nem tinha nada pra anotar, mas eu tinha uma agenda Não, eletrônica. e a agenda Eu tive eletrônica era 2. aquela, literalmente, uma agenda eletrônica. Era simplesmente pra Exato. pôr o nome e os dados das pessoas e ter aquilo. Mas era o auge, a gente ter uma Não, agenda era eletrônica. aquilo, calculadora e acho que alarme que tinha. Ela tinha um alarminho também. É. Né? Era... Eu tinha uma da Explora, que era uma revista, que eu guardava todos os... Ai, gente, era ridícula, né? Eu assinava essa revista, e aí você ganhava, tipo, uns cupomzinhos. E daí, tipo, o selinho do Pão de Açúcar, entendeu? Sim, Você ia sim. juntando, e aí você podia trocar por uma calculadora da Explora, que era o máximo, porque ela era colorida, e ela era jovem, ela era Gente, é muito descolada. bom, né? Nossa, Isso, muito bom assim. lembrar isso. Mas isso é o que você falou do Valentim, é dar valor. Dá de valor, lembrar desse, né? ele vai lembrar o resto da vida dele. O dia que ele teve que economizar. Do Mario negócio Odyssey, do Mario com Odyssey. certeza, esse Sim. daí vai ficar, tipo, super marcado, É. assim. A gente tem que criar esses marcos, não só para as crianças, mas pra gente. Porque a gente mesmo, é que a É. gente acabou de falar, a gente às vezes se vê meio que tipo, ai, isso aí tem sempre, isso aí não sei o quê. Quais são os marcos? Qual que é o próximo dia que você vai olhar no sol e falar, caralho, que bom que é estar em casa? Desculpa, dá pra falar palavrão? Dá, né? Dá, dá, Obviamente, dá. Ou qual que é o dia que você vai olhar pra uma coisa e aquilo ficar marcado? E eu lembro também Sim. uma coisa que você tava viajando esses dias, tava viajando pra Paris com o Valentim, e eu lembro de você falar muito, tipo, de parar, de absorver aquele momento, de transformar aquilo em marca. Sim. E, cara, isso é muito, eu faço muito isso, muito. E quando você falou, assim, me marcou muito, porque a gente tem que fazer mais isso. Tá Tem, naquele momento, tem. aquele marco, assim, de, nossa, meu Deus, que valor que eu dou pra isso. É, Porque tipo senão- assim, eu lembro muito da gente chegando, assim, no restaurante, embaixo do hotel que a gente ia ficar, e o Valentim ama steak tartare. Eu falei, a gente vai muito comer... idoso, Não, né? é, Meu gente, Deus, ó, chique. Eu tá- amo os gostos do Valentim. Tudo pra mim. E ele... Juro por Deus. Ele lembra uma menina que uma vez eu tava na fila do mercado e tinha uma menina mais ou menos do tamanho dele, assim. E também isso me marcou muito. A menina falou assim: mamãe, precisamos comprar receita balsâmico. o Valentim, ele é ninguém menos que o Valentim. E aí, eles estavam no restaurante. Aí. E aí, a gente tava no restaurante, aí teve aquele momento assim, aí veio a comida, né, e a gente tava, sabe aquela primeira refeição chegando de viagem, né? Aí veio a comida, e a gente sentou, e eu olhei aquele momento e falei assim, cara, aquele momento caiu a ficha que eu tinha chegado lá, Uhum. sabe? Eu falei Com assim, ele, né? falei- Fofo. E eu lembro, assim, do sabor, de estar comendo aquilo. E o que você pediu? Ah, eu pedi uma tábua de frios. É aí. Mas eu tenho muita sensação de olhar as coisas e ficar emocionada, assim. Eu choro por tudo, eu sou então, muito eu também. tenho... facilmente emocionada. A pandemia me ajudou a ser uma pessoa mais emocionada. Mas eu acho que eu tenho essa... Tem uma coisa dos marcos, e que eu tinha falado pra vocês aqui no off, que eu fiquei irritada de quebrar a rotina e essa coisa toda, que eu acho que tem uma questão que acho que a Jusão pode nos contar muito bem, que a Jusão, esses tempos aí, fez lá, passou pelo diagnóstico
neuropsicológico, pra entender tudo que tinha na cabeça e tal. E aí eu entendi, por exemplo, pra mim, tenho passado agora por esse mesmo processo, tô que fazendo legal. por causa de um diagnóstico, mas acredito que seja um outro, aquela coisa toda. E, por exemplo, padrão é um negócio que, se eu não tenho, acaba com a minha vida e acaba com o meu dia. Ou uma marcação cíclica correta, tipo assim, segunda-feira, sim, é o dia de começar. O aniversário, sim, não sei o que, sabe? Essas Uhum. marcações cíclicas, assim. Aí eu comecei a entender que era uma parada extremamente importante, assim, pra eu me sentir bem, pra eu me organizar, porque E aquilo. rotina, Não, né? A rotina é muito ter importante. marcadores, assim, entendi que é essencial. Uhum. Tem gente que vive muito bem Puro sem, que caos, consegue né? se É. organizar e lembrar e tal, e eu não, Eu amo rotina, sabe? gente. Eu preciso ter Nossa, rotina. rotina é gostoso. Mas você falou do laudo e tudo mais. Essa coisa de marcos, e tudo é uma questão da gente anotar mais. A gente anota muito pouco. A gente Uhum. vive muito, tipo, um dia atrás do outro e tal, né? Uhum. A gente esquece de anotar, de escrever. Tipo, nossa, hoje é o dia tal, marcar na agenda. Hoje é um dia que não sei o quê. Fazer diário, usar o Notion, Uhum. marcar a série que você assistiu, marcar um lugar que você quer viajar, fazer roteiro de viagem escrito mesmo, não só no Google Maps, assim. Isso foi uma coisa que me ajudou muito com o laudo também. Porque, enfim, dando um paralelo aqui, você teve diagnóstico, né? Tudo começa com diagnóstico. Uhum. Mas aí, o diagnóstico, ele vem geralmente de um psiquiatra. E é Uhum. interessante você juntar a parte de diagnóstico com a parte neuropsicológica pra realmente ir a fundo, né? O diagnóstico é o médico que faz umas consultas com você e fala, o diagnóstico é isso. Aham. E o Uhum. laudo é uma parada que, tipo, são de 10 a 20 sessões com uma neuropsicóloga que ela fica lá te analisando, ela fica fazendo um monte de pergunta, ela faz um monte de teste com vocês, são testes, né, de livro, assim, Uhum. que vai desde teste de atenção, teste de memorização, teste verbal, teste de não sei o que, de matemática, teste de, cara, 1 milhão de testes, de lógica, de QI, etc, etc. Nossa, é E uma com, bateria meu, real, uma né? bateria, juro. É muito tempo que você fica fazendo isso. Você sai até meio cansado. Teve um teste que eu chorei, um teste de memória de curto prazo. Porque eu fui muito mal. Muito, muito. Eu falei, gente, eu sou uma anta. Eu sou uma farsa. Eu enganei todo mundo o tempo todo. Eu sou muito burra, assim. E aí, no final, quando veio o laudo é um negócio de, assim, de, sei lá, 15 a 20 páginas. Uhum. E tem certinho, todos os testes que você fez, o que cada um daqueles testes fala, todo um score, daí aquilo, tipo, pode dar, sei lá, déficit clínico em algumas coisas. E Uhum. com isso, você vai entendendo, às vezes, um grau de autismo, você vai entendendo TDAH, que foi o meu caso, você vai entendendo vários elementos psicológicos que vão nortear o seu tratamento, né? Sei lá, você vai fazer TCC, vai fazer análise, whatever. Uhum. Mas aquilo te norteia. E aí, quanto mais você faz aquilo, quanto mais o seu TCC vai sendo norteado por aquilo, você vai entendendo os seus padrões, você vai rolando um autoconhecimento Exatamente. muito forte, muito. Nossa, eu nunca canso de falar, eu sou outra pessoa depois que eu fiz o meu laudo neuropsicológico, que, enfim, deu que, olha só, quem poderia imaginar que eu tenho TDAH, uau, tal qual a doença da moda. Mas agora eu digo que tem o laudo, tem o laudo. É. Mas é Não é porque só Não foi modinha, não. diagnosticada não pelo foi TikTok. Não foi não modinha, foi, não, não foi. gente. E aí, então, aí olha que interessante, como eu passei a valorizar a parada do. Como eu passei a valorizar, entender o valor, nem passei a valorizar, entender o valor de rotina, de agenda, de marcação e tal, porque eu, pra conseguir memorizar as coisas, eu inventava sistemas e sistemas. Que ficava inventando na minha cabeça. Não, aqui é o jeito que eu vou conseguir lembrar disso. Ah, eu tenho que fazer essa lista eu colo um post-it, e esse post-it, se ele está ali, é porque. Então eu ficava inventando um negócio da minha cabeça, entendeu? Uhum. Só que isso é, assim, uma característica de um transtorno. Uhum. E então, e aí eu não. E pra mim, isso que é engraçado, porque pra mim era algo assim que as pessoas fazem. E aí não é assim. As pessoas não estão vivendo. Ué, gente, você não é se coloca assim, como não? normal. Não é assim. Vocês falam, não, mas todo mundo faz isso. Tipo, Ai, não. a Não, não é bem neuro, a assim, neuro. não. Não. Não, mas como mesmo que você faz pra lembrar um aniversário? O nome? Ah, então, aí eu faço assim, assim, assim. Ela, Ah, já tá. estamos no terceiro passo para lembrar o aniversário. Tá Aí bom. eu, Gente, mas o que tá acontecendo? E aí eu entendi o quanto que é importante mesmo pra mim essa coisa de ser mais regrada, porque eu naturalmente não sou, eu sou caótica. Então, por isso que eu sinto falta de ter chefe, Uhum. porque assim, era alguém que tava ali pra
orientar pra falar, então tem que ter isso, então tem a data, então tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui entendendo melhor a necessidade do padrão, quanto me faz bem. E agora que eu dei valor nisso, eu no carnaval saí da rotina e disso, fiquei mal. Sabe assim, tipo, mal. Parece que eu tava sempre Uhum. esquecendo de alguma coisa. Não é que eu tava esquecendo de alguma coisa, é que eu saí da minha rotina, Sim. sabe? Tá E aí vendo você como o tava. autoconhecimento é importante? Você podia ter ficado louco, pensando, nossa, tô muito mal, tô doente. Você, não, eu só saí da minha rotina. Exatamente. Mas Aí isso eu tem a tenho. ver E com o aí quê? tem Que a a. Jusão falou de maturidade. De Exatamente. chegar num Antes eu ponto ficaria só também. ansiosa, achando, os Tem meus algo amigos, são os meus errado. amigos? É. É a casa? Não, e era só assim, putz, eu E tava você tá tão. descontando nas outras pessoas também. O que É. acontece muito. Então, nossa, eu tava tão bem naquela rotina e agora eu tô aqui pra me divertir, Uhum. eu programei isso, mas. Mas eu acho que tem uma Tô coisa sentindo custar, sabe? da maturidade mesmo, de você entender até a rotina da diversão. Sabe? Também, Tipo, que também. também não é bem assim, também tem um momento E delas, agora também tem tem um o momento disso Jomo, né? acontecer. Depois do FOMO. Joy of missing out. Nossa, meu carnaval foi isso, assim, eu saí um dia no carnaval. Foi muito maravilhoso ficar em casa, muito, muito, muito. Assim, acho que foi a primeira vez que eu tive maturidade de olhar as pessoas se divertindo. Não tem aquele meme do Bob Esponja, sabe? Que você olha na janela, assim, estão se divertindo, você tá em casa. Eu queria estar em casa. Eu Eu tava também. assim, Nossa, foi uma na Eu delícia. fui janela em exatamente Olinda. assim. Tipo assim, feliz, dando tchau, e tal. Não tava aqui. Passou o bloco, Aham. tem que ir pro bloco. Não, Sabe? eu fui um dia no carnaval com os meus amigos, foi tudo, foi ótimo. E aí, no dia seguinte de manhã, eles iam em outro bloco. Tipo assim, 8h30 da manhã a gente vai se encontrar. E aí eu acordei, eu tava cansada, porque eu vinha a semana inteira trabalhando igual uma doida, tava exausta. E aí eu meio que perdi o horário. Uhum. Mas eu perdi o horário também de, tipo, tocou o despertador, eu também não fiz nenhuma força pra me mexer. sim. Né, essa é a Só pensou, verdade. ai, a galera tá indo. É, foi bem Bom isso. carnaval, galera. E aí eu não fiquei com aquela sensação de todos os meus amigos foram. E depois todo mundo ficou falando disso, porque foi muito legal. E não sei o que, não sei o que, Uhum. não sei o que. E a minha amiga que mora em Vancouver tava aqui, ela veio passar o carnaval e eu não fui com ela, mas eu pensei assim, cara, eu não queria ir mesmo. Tipo, parando e pensando racionalmente, gente, aquele dia eu não queria ir, aquele dia eu queria ficar na minha casa deitada vendo série, Uhum. descansando. E você ter essa percepção dessa tranquilidade. Cara, isso é gostoso. Parece que te tira um peso. Até bati na mesa, gente. O peso da mesa. Tirei o peso. Tirei todo o peso que tinha em mim. Pra ficar tranquila. E eu acho que isso também faz diferença aí, fazendo um grande 360, no meu trabalho também. Porque quando você trabalha pra você, parece que você tem o mundo inteiro à sua disposição. E ao mesmo tempo, você tem o mundo inteiro contra você. Uhum. Porque você é a pessoa que vai te colocar os limites, as datas e tudo mais. E ao mesmo tempo, você é a pessoa que pode falar: não vou fazer nada, não. Foda-se. O que é sempre o good cop e o bad cop, Ah, Seu né? good cop, o seu bad É, cop. porque Exato, é você mesma, entendeu? o chegar e falar assim: quer saber? Quer saber? Não vou fazer, não. Eu tenho muito essa briga ainda comigo. Aham. Porque, enfim, também, assim, ainda é muito difícil, assim. Aí por isso que o apego à rotina, porque assim, a partir do momento que eu coloquei pra fazer, então eu me comprometi a fazer. Se fica nesse lugar, tenho que fazer, uma hora tenho que entregar, não Em vai ser qualquer feito momento nem eu entregue faço. nunca, Eu acho que é muito sabe? difícil. E aí, Ju estava falando de querer fazer um monte de coisa e não conseguir fazer esse monte de coisa. Como que você lida com essa coisinha dentro de você? De Eu quase tipo, morro. Eu tenho uma explosão de ansiedade absurda, porque a minha psicóloga, eu tenho, desde muito pequena, eu sempre fui uma pessoa muito aleatória que gosta de tudo. Eu sempre fui muito curiosa com o mundo. Então, eu queria aprender a plantar bananeira, eu queria aprender a tocar piano, eu Uhum. queria aprender a falar francês, eu queria aprender a falar japonês, eu queria não sei o quê. Então, eu sempre comecei muitas coisas, porque eu sou muito curiosa. Só que eu parava todas essas coisas. E aí misturava com o fato de, hoje, né, eu ser adulta, não ter tempo, de final de semana, só final de semana que eu faço tudo que eu quero fazer, mas eu entendi porque o meu cérebro tem um problema com serotonina e com dopamina. A duração, enfim, desculpa psicólogos, mas eu tô lembrando que falou na minha cabeça. Mas, tipo, meu corpo secreta dopamina e serotonina assim, não é uma linha contínua. Então eu preciso da dopamina, daquela coisa da novidade, mas depois eu perco o interesse. Então eu vivo em picos assim, meu corpo precisa disso. E eu, essa pessoa aleatória, sou uma pessoa que trabalha 8 uhum, horas por dia, quando não só as 10 horas por dia. E aí eu começo a olhar para as coisas assim, tipo, nossa, meu, esses dias eu comprei um curso de como plantar bananeira. Literalmente, eu comprei um curso de como plantar bananeira, porque eu queria muito. Só que eu não lembro de fazer isso, de tipo, de manhã fazer. E aí tem uns negócios diferentes, tem que fazer. Tipo, se tem mais de um passo, eu já não faço. Então eu vivo nessa ansiedade, eu trato muito isso da terapia, do tipo, calma, Uhum. faça uma coisa. Hoje mesmo, acabei de sair, a Andréia, maravilhosa, minha psicóloga. Eu saí dessa
sessão porque, assim, ela falou, cara, você... Eu tava, inclusive, falando sobre a vida de creator, sobre empreender, sobre não sei o quê. Aqui é só a extensão É, da isso terapia. não, foi até engraçado. O tema seria esse, tipo, logo depois da terapia. E daí ela falou assim, calma, vai lá, vamos fazer um plano de ação? Você, então, vai me apresentar semana que vem um plano de ação de 3 anos da sua vida, tudo que você quer fazer. Deu, ai, tá bom, um plano. Porque não é aquela coisa que tá voando aqui. Sim. Porque eu tava ficando doente de vontade de fazer as coisas e não Uhum. ter tempo. E daí, quando você falou de tempo, eu fico pensando, nossa senhora, ó, hoje 70% da minha renda vem de creator e 40% vem do meu trabalho. Meu trabalho eu gasto 12 horas por dia. A vida de creator eu gasto 5 horas na semana. Uhum. Eu fico assim, ai meu Deus, por que eu não vou fazer isso? Mas eu matei essa vontade muito de fazer várias coisas, assim. Por exemplo, a coisa de... Eu tenho um negócio que eu adoro fazer. Que, primeiro, eu não ia em cinema sozinha. Eu tinha vergonha, parecia Nossa, que eu era eu a amo. fracassada do universo indo no cinema sozinha. Aí aprendi a cinema sozinha. E agora, tem um cinema muito perto da minha casa. E eu gosto de pegar a sessão das 2h30 da tarde. Delícia. E eu não perdi O horário ainda. que o famoso que o povo chama horário de herdeira. Exatamente. É, É. o horário da mãe do Pilates. Exatamente, Isso, gente. amo. Aqui é mulher de deputado, né? É. E aí eu ainda tenho um joy, assim, de tipo, uau, eu estou numa sessão 2h30 da tarde, sabe? De me permitir essas coisas. Então, isso me faz muito bem. Mas ainda assim, como é um problema na cabeça, às vezes eu vou deitar. E aí eu lembro de coisas que eu quero fazer. Eu acho que você já deve ter sentido isso. Chega a dar uma descarga de energia no corpo, de vontade de fazer uma coisa. Impulso. Um de- impulso e Ah. você não pode fazer. Do tipo assim, meu Deus, eu tinha, sei lá, aquele capítulo do livro pra ler e não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. Eu tô fazendo a higiene do sono, não era pra eu mais mexer em nada agora. Eu chego a sentir, juro pra você, uma onda, assim, de adrenalina, da vontade de fazer as coisas. Tipo, só a ideia de fazer é uma coisa que parece uma formigamento na cabeça. Faz assim, pum. Viciada em viver demais. É, Mas sabia exato. que eu tenho muito carinho também por essa coisa de ser curiosa, porque eu tive uma época que eu tive um vale de depressão muito severo. Muito, muito, muito. E eu lembro de não ter vontade de fazer nada. E aquilo, ao mesmo tempo que me assombrava muito, que me deixava muito preocupada, me deixava assim, cara, eu perdi a minha principal característica, que era gostar de tudo, de ser uma pessoa muito curiosa, assim. E eu lembro que o dia que eu meio que realizei isso, de que sabe, tipo, enfim, vocês já passaram por vale de depressão. Quando você levanta, você abre o olho, você fala assim, não tem por que abrir o olho, você dorme de novo. Aí você Sim, abre o olho, é sim. 3 horas da tarde, aí você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, quando eu pensava se eu preciso fazer alguma coisa, eu não tinha vontade de fazer nada, nenhuma das coisas que mais me davam prazer, assim. E eu lembro do dia que eu realizei isso, eu falei, cara, eu tô muito mal. Pela primeira vez na vida eu estar entediada, não querer fazer nada, é que senão que eu tô muito mal. Uhum. Não é só, porque você só sabe que você tá numa fase merda quando assim, não é tipo, estou entrando numa fase, você vai estar lá. Não, principalmente que eu não tinha muito conhecimento. Então, Sim. hoje eu tenho muito carinho de ter essa vontade, porque eu já tive uma época que eu não tinha essa vontade. E me dói lembrar, é muito triste lembrar, porque eu deixei de ser eu, assim. Então, quanto mais eu continuar sendo essa pessoa, com vontade de viver, de conhecer os lugares, de aprender coisas, de não sei E o quê. curso de bananeira. É. Curso de bananeira e ir pra Macedônia do Norte, assim, Uhum. isso é o que faz eu ser feliz, ser uma pessoa sã, ser uma pessoa, sabe? Ser Não tem nenhum você, problema, né? ser eu, É. eu sou essa pessoa, então eu tenho carinho por ter essa sensação, assim, obviamente essa adrenalina é muito louca, a gente tem que cuidar Sim. pra não ser impulsiva É, também. Mas exatamente. eu sou muito a Jusão nisso, assim. E eu sou a pessoa que eu quero. Eu fico assim, não. Eu preciso ver tal coisa, eu preciso ver tal coisa. Não, e viajar. Não, eu vou organizar uma viagem para o interior da Itália. Mas eu tenho que andar de Vespa. Mas eu preciso ter carteira para andar de Vespa, eu vou pesquisar. Mas como que tira carta para andar de Vespa no interior da Itália? Não, mas e Seul? Deve ser incrível para Seul. Gente, será que tem algum show para ir em Seul? E aí eu vou. Não, mas como é que eu vou para Seul e eu não sei nada, gente? Não, eu preciso aprender O alguma meu coisa. são as obsessões, Vou pro assim, Duolingo. ó. E aí eu vou. E aí quando eu vou ver, eu tenho 300 coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo, tentando aprender ao mesmo tempo. Nossa, sim. E eu tenho uma facilidade com aprender língua. Eu Uhum. tenho uma facilidade e eu fico assim, caralho, eu tenho essa facilidade. Tipo assim, caralho, eu tenho esse superpoder dentro de mim. E eu mil podia línguas ser no mundo. poliglota agora, cara. E eu não sou, porque o quê? Eu sou preguiçosa? Não, eu vou abrir o Duolingo e eu vou aprender e eu vou zerar o italiano hoje. E aí A gente fica mandando coisinha uma pra outra. a gente manda baterazinhas. batendo asinha todo dia uma pra outra. A gente tá lá, ó. Gente, o Duolingo é um negócio que, assim, se eu não me policio, eu fico lá até subir no primeiro negocinho lá, sabe? Então, No e aí, diamante. É. eu me sinto assim, por que eu vou ficar jogando Candy Crush, que eu tô jogando uma bola de um lado pro outro, se eu poderia estar jogando com conhecimento? Aham, aham. E aí aquilo vai me dando um negócio e eu fico assim, meu Deus. Joguinhos online eu não jogo. Eu acho assim,
desperdício. Me Desperdício perdoem. de tempo. Eu preciso do meu tempo estudando, mas isso é um É. problema também. Isso é uma dor e Então, sim, a gente precisa de um pouco de ócio. A gente precisa ler um livro exatamente. ruim, a gente precisa de um joguinho Exatamente. tosco. Não, então, mas eu fico assim, não, mas eu vou ler esse livro porque as pessoas estão comentando sobre esse livro, então eu quero saber o que é também. Porque eu também quero aprender sobre o que as pessoas. Sim. Não é nem pelo FOMO, mas é por aprender sobre aquilo. E acho que é porque geminiana também, eu não consigo parar. E aí isso vai me dando um negócio também. Quando eu vou ver, eu tô querendo aprender várias coisas. Daí, como eu produzo conteúdo, eu falo assim, eu vou fazer um vídeo falando disso. Aí eu fiquei Não, obcecada. a parte do produzir conteúdo pra mim é terrível, porque parece que Nossa. nada do que eu tô consumindo, eu tô só consumindo. Porque no meio daquilo eu falo assim, uau, a Jéssica, qualquer coisa que a gente fala, tema? Não, a Tchulinha, ela posta um story e fica assim, isso aqui dá um bom tema, hein? Aí eu posto uma coisa, isso aqui dá um bom tema. Fica as É que duas. vocês produzem. Eu penso e eu nunca faço nada. Eu falo, Então, bom trabalho. não, eu ainda acho que a gente produz 1/10 do que surge, assim, na Na cabeça, o que é cabeça. muito doido, assim. Uhum. E eu tenho as micro-obsessões. O problema da obsessão é que mesmo eu querendo parar, eu não a paro. E aí, isso é um problema também, porque às vezes eu tenho lá 18 horas entregar roteiro. 17h57, eu tô assim, o que é aspirar um motor? Tipo assim, não precisava, não precisava. Quem criou Hot Wheels? Então, assim, sabe? Então, a coisa da obsessão é terrível também, E porque... o Google é É. horrível E pra depois isso, né? ela passa como se, assim, nunca me interessei por esta merda. Apenas consumiu 3 dias e Sabe o 3 que eu tenho noites, isso? sabe? Eu tenho um Nossa, pouco tem muito disso isso com também. profissões. E eu acho que é isso. A vida dupla, ela, se deixasse na minha cabeça, ela ia ser uma vida quíntupla. Aham. Porque aí eu fico assim, ai, gente, mas eu faço vídeo, não sei o que e tal. E às vezes eu decoro uns textinhos e tal. Podia estudar, fazer um curso de artes cênicas, né? Putz, mas eu adoro falar. Eu podia fazer um curso de dubladora. Não, mas eu. Cara, eu podia ser dubladora. Como que faz pra ser dubladora? Acho que é uma profissão legal. Acho Eu que eu entrei vou nessa no passado de ser dublador. eu vou entrar nisso. E eu acho Entrei nessa. incrível, acho uma profissão incrível. Em algum momento eu pensei assim, cara, e se eu pesquisar mais sobre isso? E aí a minha cabeça ela vai, e eu penso, não, mas eu adoro cozinhar. E se eu fosse chefe? Não, e eu adoro tomar Não. vinho. E se eu fosse sommelier? E o Gente, problema é quando você tem os contatos. Por exemplo, ano passado que eu tava na Amazon, eu entrei nessa pira de ser dubladora. E eu conheço a voz da Alexa, né? A pessoa que faz a voz da Alexa. Aí eu mandei um áudio pra ela, eu falei, meu, como que faz pra ser dubladora dela? Por que você tá me perguntando isso sábado de manhã? Cara, eu entrei, Eu- ela me passou, me mandou uns áudios, me deu várias dicas, passou uns contatos. E eu comecei dele um mês, ela, e aí, como é que tá o curso de dublagem? Deu. Oi? mas ela te manda um áudio e é realmente, caralho, a Alexa mandando um áudio. É engraçado. Assim, ela tem tonalidade, o Sim, tom sim. da voz da Alexa. Mas é engraçado Nossa, receber uns áudios dela. eu ia assim. passar trote pra todo mundo se eu tivesse a voz da Alexa e do Google. Nossa, acabou, coitada. Ela ia Nossa. falar assim, olha, eu preciso informar que eu tô encerrando a amizade com você, porque acho que tá um pouco chato, né? Tá Mas dando. isso da obsessão é exatamente pra tentar fazer o cérebro ser estimulado com alguma coisa que assim. E aí se torna um comportamento. O problema é esse, né? O problema é isso se tornar um Sim. comportamento. Porque o desejar isso pode ser com coisas que são autodestrutivas. Por exemplo, Uhum. eu já assisti pornô como quem assiste novela. Amiga, Pela sério? pura curiosidade, não era mais nem pela excitação. Foi uma época da faculdade que a gente tava estudando parafilias, assim. Aí eu, a curiosa, fui lá ver assim, Pornô de 1 hora, gente. de tudo, mas de tudo, das coisas mais bizarras, assim, mesmo. E eu já não via pela excitação, eu via pela curiosidade da parada, assim, sabe? Só que imagina a descarga que era no meu cérebro ver esse negócio. Uhum. Então, aí eu chegava do trabalho e falava assim, ai, eu li sobre não sei o que, Aí ficava assim, ó. O cérebro assim, ó. É. Sorte que alguns é só, Entendeu? tipo, como que nasceu o fogo. O pior é quando. A minha própria psicóloga fala que essa coisa de obsessão leva você pra drogas pesadas, né? Na mesma Exatamente, proerd. Leva você exatamente. pra comportamentos destrutivos, que é que você falou. Você tava ali vendo pornozinho. Exatamente. Cara, tem Uhum. gente que tem obsessão em se machucar, em Em se se cortar. machucar, em se Então, cortar, exatamente. a gente ainda não- Em se sufocar. Uhum. A galera do autossufocamento, assim, cara, é porque você chega num lugar que seu cérebro não tá autorregulado mesmo e você vai Precisa sentir inventando alguma coisa, coisas, né? assim, Uhum. de formas pra colocar a vida em risco é uma coisa que é excitante. Senão a gente não tava caçando o tempo inteiro formas de sentir isso, tipo um parque, que a gente faz de Uhum. forma segura. Mas isso pro seu cérebro, é tipo assim,
Até pra relacionamentos, começa a você fica obcecado pelas pessoas, ou você começa a ver Exatamente. microcomportamentos, e tem aquela coisa do pensamento, dos transtornos, não, alguma coisa, nossa, tô Pensamentos esquecendo. intrusivos? Pensamentos intrusivos e É. também tem aquela coisa de você ver se é um pensamento de verdade ou se é qual que é a Se caralho, tô você tá esquecendo as sentindo ou se palavras. você tá pensando? Isso, você tá pensando Uhum. e qual que é a verdade daquilo? Aquilo é verdade ou você que tá achando aquilo? Sim, meu E você Deus. começa a pirar, tipo, meu, aquela pessoa, Paranoia. ela não me mandou mensagem ontem. Certeza, ela me odeia. Então ela me odeia, eu vou destruir a vida dela. Tem gente que tem isso, gente, você vê na Uhum. internet, É. quando as pessoas estão malucas lá, o É. cérebrozinho delas tá precisando de umas buscas no Google meio tipo, o que que é o fogo, né? É. Dá Mas coisa. por Aham. isso Ai. que nós somos pró avaliações seguras com neuropsicóloga. Gente, por favor, Não é? importantíssimo. Fale com o seu Problemas dele. neuropsicólogo. É. Mas E aí eu acho que é importante também o que a José falou, que é de você entender um transtorno, entender uma parada, entender suas características e ainda assim se valorizar através delas, Exato. E né? não usar Porque aquilo, tipo, eu tenho isso, então, infelizmente é isso, eu sou esse lixo de pessoa. exatamente, Não, eu sou o exato. caminho pra você se tratar. Exatamente, porque é uma outra parada que acontece muito, assim, Uhum. de a autoestima ficar quebrada, porque, ai, tem Sim. um transtorno, porque, ai, funciona diferente, ai, porque eu sou doidinha e tal. Mas eu acho que hoje em dia, os profissionais que a gente tem, as coisas que a gente consegue ter acesso na medida do possível, é para não estigmatizar. Muito pelo Uhum. contrário, tipo Uhum. assim. Um monte de gente tem um transtorno, toma um negócio aqui por um tempo, faz uma psicoterapia adequada, psicoeducação dentro do TCC, super importante, que é educar a pessoa para lidar com a sua E a própria gente tá falando parada. cada vez mais sobre isso. Eu encontro meus amigos, tudo Aham. 30 a mais, é assim, é papo de academia, é papo de terapia, de remédio, de Não, tipo, e o de Doença. tanto doença que exercício dá certo, e era verdade, Os exercício. malditos médicos estavam certos. Eu né? sempre Quem falo isso. Nossa, que diria? droga, tô fazendo isso de todo jeito, tô ótima, que E eu raiva. sinto muito isso com os meus amigos, assim, de entender de, cara, eu comecei a fazer academia, quem diria, me ajudou com a minha ansiedade. Uau! Uau! Uau, Gente, comi direito, nunca mais tive, não tô tomando 5 litros de café, não tenho mais ansiedade. Como entendeu? assim? E aí eu sinto que tá todo mundo meio nessa vibe de, tipo, entender o seu limite, de entender o seu corpo, entender o que te faz bem e entender os momentos que você não precisa ir no bloco, entendeu? Assim, tipo, eu não tô afim. Por que que eu tô indo? Por que que eu tô fazendo isso, É sabe? o autoconhecimento É, e a segurança. É, Isso que você falou de sim. romantizar coisas. Teve até uma thread esses dias no Twitter da menina assim: eles querem tirar o TDAH, que é uma parte de mim. E não é, cara. Quando o problema das questões psicológicas enfim, todos os transtornos, é como você começa a impactar a vida das outras pessoas. Se Uhum. você, beleza, tem um borderline, eu sou uma escrota com todo mundo. É porque eu tenho borderline. Tipo, não, cara, vamos entender o quanto você Uhum. tá invadindo o espaço da outra pessoa. Tipo, o TDAH desde criança, cara. Nossa, o que meus pais já perderam o que eu já perdi de chave, de coisa importante, de sacola, de esquecer coisa, de deixar a gente trancada pra fora, ou até em casa mesmo, tipo, já perdi chave de carro, o coitado do Fábio não conseguiu trabalhar, não tinha táxi, chegou atrasado, perdeu a reunião. Então, porque é uma coisa que impacta todo mundo em A sua volta. vida, Então tem que ser exatamente. é. responsável, seja responsável. Não é questão de romantizar ou desromantizar. É você entender que não é só sobre você, é como você tá impactando toda uma Uhum. comunidade em volta de E você. às vezes também é entender que, cara, é uma coisa que é normal, que as pessoas têm, e que você tem que entender como que você consegue tratar isso pra você também se sentir melhor, sabe? E não usar isso de escudo muitas vezes e se esconder atrás disso, sabe? Evidência, a palavra que eu tava procurando aquela hora era evidência. Você tem Evidência. evidência desse. Nossa, desculpa, Exato. continua. Bingo, evidência. Não, mas era isso, assim. Eu acho que entender saúde mental faz parte da gente entender várias coisas da nossa vida, entender que isso tem um peso tão grande quanto outras coisas, assim, porque a gente não tem muito essa visão. E eu sinto que quanto mais a gente consegue conversar com as pessoas sobre isso, muda. Uhum. Que é você perceber que fala assim, ué, gente, mas não era assim que vocês lembravam o Totalmente, aniversário? totalmente, Entendeu? totalmente. É só falando Uhum, mesmo, assim. E o que eu luto hoje, assim, por exemplo, hoje eu percebo que, por exemplo, tem coisas que precisariam ter sido ensinadas e não foram. Por exemplo, não sei me organizar com tarefas de escola, que depois virou faculdade, tal, 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 tal. Hoje eu ensino pro Valentim uma rotina e tal. E aprendo junto com ele de fazer essa rotina, sabe? De tipo, este é o momento do dia que vai fazer isso, uhum. com chuva, com sol e tal, tal, tal. E tem lá marcado, porque agora ele tá numa escola que é super organizada e eu tenho aprendido junto com isso, sabe? Então hoje o meu esforço é
tornar essa rotina mais saudável uma coisa normal. Uhum. Hoje eu ainda tô naquele negócio de, tipo, tudo eu tô pensando bastante ainda pra Uhum. fazer, Uhum. sabe? O Sim. comer direito, tomar água, fazer o exercício, a higiene do sono, a organização, não perder os horários. E aí é minha agenda do Valentim. Então, hoje eu tô num processo que é um esforço enorme pra ser Uhum. feito. Mas eu sei que, continuando, isso vai virar a minha vida, sabe? Tal do hábito todo. O hábito. É, Então, e você vai assim, entender como que esse esforço, ele faz um bem muito maior do que sem ele. Então exatamente. é isso que É acaba te isso. movendo, porque eu acho que às vezes a Apesar de gente estar fica... chato de fazer, eu já sei que ele é melhor do que quando eu não fazia. Uhum. Exato, e eu acho que esse é o problema, é achar que, tipo, eu não preciso fazer porque eu tô de boa. Mas, cara, é chato, mas o processo existe, né? E eu tinha uma professora que ela falava isso: trabalho não se chamaria trabalho se não desse trabalho. Entendeu? Uhum. Então, assim, dá trabalho, mas isso vai fazer com que outras coisas na sua vida ajudem. A Ju falando de criar processo dentro da agência. É isso, entendeu? É chato, é um saco, é um processo, de fato, que é o que o nome diz. Mas, cara, isso faz com que várias outras coisas funcionem tão melhor. Então, é muito melhor você entender que o que você está fazendo agora é uma coisa que você precisa fazer para tudo caminhar Uhum. melhor, do que sem isso. E sobre compromisso também, porque, por exemplo, se me perguntar agora se eu estou empolgada pra fazer mais um ano da faculdade pra me formar, eu vou falar assim, não. Uhum. Quando eu decidi voltar, eu tava naquele pico do tipo assim, foi aquilo a minha dose de Uhum. dopamina, tipo, uau, que ideia maravilhosa, genial! Vou voltar a estudar e vai dar tudo certo, e eu vou completar. Fui, parei, voltei e tal, e agora eu tô assim, focada no compromisso. Não é mais só sobre o prazer do momento. Eu me comprometi, eu realmente lá atrás queria fazer, eu continuo querendo. Então, assim, isso também, né, conseguir equilibrar as paradas, tipo assim. Quando você reconhece que é um problema que você tem, assim, de, tipo, querer as coisas pra se sentir bem Uhum. e ver que, enfim, começou um monte de coisa, começa a te fazer uma peneira, assim, do tipo, cara, mas isso aqui seria realmente importante se eu me dedicasse. Sim. Isso daqui realmente condiz com quem eu sou. Isso daqui realmente condiz. E quando você consegue, não te faz muito bem? Quando você passa por tudo isso, Nossa, você fica sim. assim, Não, E você olha porque pra trás e consegui. fala, meu Deus, eu consegui. E você falou de é. prazer do momento, a gente é muito tipo, meu, se eu fosse fazer agora o que eu quero fazer, eu tava dormindo, gente, eu não tava nem trabalhando, fazendo nada, eu tava dormindo, qual que me dá prazer naquele momento? Porém, amanhã eu ia acordar e falar, nossa, que lixo, eu fiquei o dia inteiro simplesmente dormindo, me rendendo a um prazer muito momentâneo e não no longo prazo. Isso vem do quê? Da maturidade, da segurança de você entender pra onde que você quer caminhar como pessoa, como ser humano. Porque Exatamente. isso te norteia. Se eu sei o que eu quero ser, se eu tenho segurança da pessoa que eu sou, e se eu tenho maturidade, eu olho e falo, cara, ir no bloco hoje não vai me agregar em nada, já me diverti ontem, vou Aham. dormir. Você tá falando, puta, tá que saco ir pra faculdade, mas cara, daqui a um ano eu vou estar formada, vou estar com meu diploma, aquilo é a pessoa que eu Vou quero fazer ser. as outras É. coisas que eu quero fazer a partir disso. Exatamente. É um trabalhão, porque no começo só desistir das coisas eu ficava me achando meio fracassada, sabe? Uhum. Tipo assim, tem alguma coisa errada comigo, né? Eu não sei fazer nada. Tipo, nada eu continuo da parada. E Uhum. eu entendi que não, entendi que era um tipo de comportamento para um recurso do qual me faltava alguma coisa. E aí você vai, tipo, uou! É um caminho mesmo, né? Então era É uma coisinha que você isso. vai construindo e entendendo, assim. Ju, a gente daqui a pouco tem que Meu encerrando o Deus, é nosso verdade? episódio. Sim. Deus, a criança na Mas escola! A criança fala, mãe. eu só queria terminar falando assim, você veio aqui no Imagina faz o quê? 3 anos? Quase 4 anos. Quase 4 anos. Você imaginou que você estivesse onde você está hoje? Quando você estava ali naquele momento? De Twitter, entender hein? Twitter. quanta coisa passou e se você se sente mais realizada. Porque eu acho que tem muito aquela coisa de onde você está hoje, nunca esqueça que é onde Nossa, eu vou você até queria ouvir, estar. eu vou até ouvir. Cara, eu acho que eu tô. Nossa, eu tô numa das melhores fases da minha vida porque a minha cabeça tá muito boa. E aí parece que pode estar tudo pegando fogo em volta, mas eu vou ter como lidar com aquilo. Entendi? Eu tô muito menos frágil, eu tô muito menos insegura, eu tô muito mais segura e madura de quem eu sou. Então, assim, por mais que, obviamente, eu tô num momento muito bom profissional, graças a Deus, obrigado, senhor. Mas por mais que eu não tivesse, tipo, eu tô passando por vários outros problemas familiares e tal, mas eu tô com estrutura de cabeça pra lidar com isso. Então eu tô muito feliz do momento que eu estou agora, porque eu sinto que com a cabeça que eu tenho e com a minha vontade de construir ainda mais essa cabeça, pode acontecer qualquer merda que eu, obviamente, não vou ficar bem, mas eu vou saber lidar. Você tem sabe? Eu ferramentas tô com para isso. ferramentas e eu tô com estrutura pra conseguir lidar melhor com as coisas. E isso me dá segurança de arriscar algumas coisas que eu não teria
que eu não iria arriscar, talvez, naquela época, entendeu? Então, acho que essa foi a principal diferença, assim. Que Olha. louco, eu não tô falando de trabalho, porque senão eu falaria, não, meu trabalho. Isso que eu ia falar agora, porque lá no meu outro emprego, no Quilute, no podcast, quando eu tive que fazer uma revisão dos 25 pros 35 pro meu aniversário, eu pensei tanto nisso, porque o meu papo era, porque o meu trabalho, porque a minha carreira, e o meu trabalho, e o meu papo foi assim, cara, eu tô conseguindo treinar e cuidar do meu corpo, eu finalmente tô cuidando de como eu deveria ter cuidado da cabeça, e não sei o que, não sei o que. E aí, enquanto eu estava falando, eu estava me ouvindo e falando assim, "Oh, dessa vez eu não falei que é o trabalho, ou a família, porque eu tive um período família, eu e o Valentim, sabe? E aí eu fui falando e eu acabei de assistir você fazendo a mesma coisa. Tipo, a prioridade muito é sua legal. cabeça, é sua construção, não é o trabalho. Porque é onde eu vou chegar. Com essa cabeça, eu chego onde tem que chegar. Tipo, é isso. É isso, é exatamente isso. Nossa, a lindo. gente tem 62 anos agora. Caralho, aí, gente, eu vou ali buscar minha bengala. Meu Deus, isso Um não beijo. aguenta Nossa, mais. foi bom, foi bom. Ju, espero. Não sei se eu digo que eu espero você daqui a 3 anos pra gente saber o que Pode aconteceu. chamar mais, gente. Mas a gente vai chamar você de novo e a gente vai mantendo isso. A gente quer acompanhar Tá, agora, isso. tá? É. A gente quer acompanhar. A gente vai acompanhar agora de É. perto, tá bom? A gente não vai Isso. deixar mais tanto tempo assim sem voltar, Tá bom. né? No retorno, tá bom? Retorno, tá? Esse retorno é pago, tá? Porque levou 4 anos. É isso. Gente, vocês que estão nos assistindo no Spotify e YouTube, não esqueçam aí de se inscrever bonitinho, assinar, deixar sempre as estrelinhas pra gente. Mandar pros amigos o episódio. Importantíssimo. Ativa o sininho, se inscreve. Não tem Deixa o sininho. seu like. Manda pras terapeutas. É Eu isso. adoro Terapeuta. quando as terapeutas nos ouvem, assim, Desculpa se eu falei comentam. algo errado aí, terapeutas, tá? Mas é... Mas tá tudo certo, gente. Aí estamos falando da nossa experiência também, isso é sempre Uhum. importante lembrar. E você pode seguir a gente no Imagina Juntas Underline, tá? Que é o No- nosso Instagram e Twitter. E no TikTok, como é, amiga? Imagina juntas. Underline. Não. Imagina underline juntas. Isso. TikTok. O Ariel tá Imagina- assim, ó. é. Sim, Imagina não. underline juntas. Isso, no TikTok, a gente tá sempre postando lá todos os episódios, toda quarta-feira. Tem cortes, então você pode acompanhar os cortes, curtir bastante. Ver se a gente tá bonita. Compartilhar, falar, nossa, Esse que não é lindas. meu melhor ângulo, tá, gente? Na próxima eu sento do lado de lá. Tá bom. É que eu tô com um problema um pouco maior. Julinha está assim mal com uma questão que ela tem nos lábios. Quem está assistindo está vendo. Quem não está assistindo está perdendo. Pode ir lá no Spotify ou no YouTube pra ver, tá? E comenta. Fiquei até o final e vi a pereba da Tchulin, tá bom? Pra gente saber que você viu até o final, tá? Isso é importantíssimo para a nossa retenção. Exatamente. É, só que daí eu depois ver o Media Kit, vou contratar ela. É, amores. Tá bom, Acho que como é que é? A gente não dá ponto sem nó? Nó sem ponto? Ai, eu sou É, péssima com ponto- essas é coisas. Ponto sem isso. nó. Você tá achando que aqui a gente dá ponto sem nó? É isso, amor. Quarta-feira que vem estamos de volta com mais episódios. É E isso. segue Jusão pra virar creator de uma vez. Por hein, gente? favor, é Arroba Jusão em Jusão, tudo, né? Jusão. Melhores publis, Em melhores todos publis. os lugares, arroba É. Jusão. Curte sempre o publi da Jusão, tá? Não só o publi, mas publi é importante. Comenta falando do produto. Ah, adorei o produto Nossa, tal. muito bom. Esse carro é incrível mesmo. Compartilha, salva, tá? Tem que apoiar, é isso. Apoie seus creators locais. É isso. Jusão produz bem, tá? Beijo. Gente, obrigada pelo convite. Foi tudo, Ju. Foi Obrigada. tudo. Obrigada, gente. amiga.